Presidente. Em declaração de líder, a bancada do PT, vereador Lucas Carinhato, da tribuna. Bom dia, colegas vereadores. Vamos seguir no tema que o vereador Iago abordou. Quero só lembrar, aqui foi atribuído o crime de racismo ao presidente Lula e nós tivemos uma colega que foi quase cassada em razão de atribuição de crime. Então, só vamos ter cuidado, porque atribuir crime, né, não é algo correto pela nossa legislação. Foi isso que nos disseram, né, vereadora Estela? Inclusive, nessa casa, acompanhamos a época, divergimos da tese, mas é só para nós iniciarmos. Primeiro, vamos falar de racismo. E eu acho importante, quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de machismo, quando a gente fala de homofobia, que nós utilizemos e possamos ouvir as pessoas que são diretamente relacionadas. Eu não ia começar por aqui, mas vou citar um exemplo para vocês que aconteceu comigo, presidente da segunda maior casa legislativa aqui em Caxias, num evento de outro poder há poucos dias atrás. Eu estava no evento, ao lado do reitor e do presidente do Cored, e alguém do cerimonial que coordenava esse evento convidou o reitor e o presidente da Cored para subir até o palco compondo a mesa, sendo que eu também compunha a mesa ao lado da autoridade máxima daquele evento. Esse mesmo cidadão, que era o chefe do cerimonial dessa instituição, desconsiderou a minha presença, talvez porque pelo estereótipo, vereadora Estela, dessa pessoa que vos fala, não representasse a figura de um presidente de poder legislativo. A autoridade máxima me chamou para compor a mesa e essa pessoa se parou na minha frente. A minha vereadora, a minha assessora, Rúbia, que também é negra, estava ali, viu essa cena. E essa pessoa disse o seguinte, onde é que tu vai? Eu disse, eu vou sentar ali. Ele disse, mas tu está representando quem? Eu disse, eu sou o presidente da Câmara, Lucas Carinhato. Aí a pessoa foi se apequenando, me pediu desculpas, logicamente, e ficou sem palavras, porque, em geral, as pessoas, quando cometem um ato de racismo, de machismo, de homofobia, e se dão conta disso, quando se dão, elas ficam sem ter palavras. Então, posso dar esse ou outros exemplos. Já citei um que a vereadora Andressa Malma estava comigo também, tão constrangedor como. Estamos falando de estereótipo. O presidente Lula estava repreendendo um gestor seu, que, segundo ele, fez um material de divulgação do governo federal em que colocava pessoas brancas divulgando provavelmente determinado programa ou ação e tinha um cidadão negro e desdentado. Talvez nós não saibamos a importância que é ter um sorriso e dentes asseados, porque muitos dos colegas, inclusive, têm facetas, investem muito nos seus dentes. Mas no Brasil, muitas pessoas não têm acesso à saúde bucal e a maioria são negros, em razão de um problema de racismo estrutural. Essas pessoas não têm, usam dentaduras, o que é quase desconhecido por nós, já que se faz implante ou outras formas de cuidar da sua saúde bucal. Durante muito tempo, no Brasil, e inclusive a Lélia Gonzalez, que é uma cientista negra brasileira, ela divulgava que o Brasil era vendido para os outros países por uma imagem que fortalecia o estereótipo machista, racista e sexista, com mulheres, com mulatas bonitas, vendendo a ideia de um paraíso tropical. Isso, estereótipo, denunciado pela Lélia Gonzalez. Tem uma outra autora estadunidense, mulher negra, a Patricia Hill Collins, que fala numa ideia de imagens de controle, onde se coloca um negro vulnerabilizado, a ideia de que ele é pobre, de que ele está atrelado a algum crime, se vende essa ideia. Isso também é estereótipo. Por isso que o presidente Lula e eu aqui nesse poder legislativo, se nós tivermos qualquer imagem para vender a nossa cidade, nós não vamos estereotipar um imigrante, uma pessoa branca ou uma pessoa negra numa versão inferiorizada. Então, na minha compreensão de cidadão, de vereador, de doutor em educação e de militante antirracista, a fala do presidente Lula, a repreensão dele foi correta. Um negro brasileiro, ele não deve ser
expresso num material institucional de forma a estereotipar como pobre, como desdentado. Não. Eu acho que ele tem que aparecer bem asseado, bonito, especialmente se está se vendendo a cultura ou um programa institucional. Assim como eu faria aqui na Câmara de Vereadores, ou como já fiz. Vocês imaginem se no cartaz da Festa da Uva, ao invés de ter a representação de um colono, nós tivéssemos essa mesma representação com ele de outra forma, bebendo cachaça, caindo no chão, machucado. Isso tem um significado. Então, gostaria de trazer, e por fim, antes de passar ao à parte, dizer que o programa Brasil Sorridente, do qual muitos não precisam aqui, porque tem bons planos odontológicos, tem suas facetas em dias e seus implantes bem pagos, foi criado no governo Lula, possibilitando que muitas pessoas possam ter dentes na boca e saúde bucal, que infelizmente o vereador Juliano Valim antes mostrou aqui que é um problema, inclusive, a falta disso do nosso município. Isso é uma parte, vereadora Rose Frigeri. Obrigada, vereador Lucas. Eu acho que os exemplos aqui, que bom, né, que nós temos um presidente que enxerga aquilo que é o estereótipo que se reproduz, que não pode se reproduzir lá fora. Uma mulher branca, saudável, com um sorriso bonito e um negro desdentado. Quer dizer, os estereótipos da pobreza, de que as pessoas, contra tudo o que está querendo se mostrar lá fora. Me lembra a época em que se mostrava o Brasil só como o Brasil das mulatas, né? Aqueles antigos cartazes na época do turismo. Então, parabéns pela fala e, rapidamente, para não tomar mais seu tempo, eu lembro também de uma mesma cena que fizeram com uma menininha, que a criança ficou doente, a atriz, branca, perdida num restaurante. E ela, todo mundo, o que aconteceu? Cadê teu pai? Cadê tua mãe? Senta aqui, tu tá com fome. Ela bem arrumadinha. A mesma criança, branca, mas toda desarrumada, vestida de menina, situação de rua, o dono do restaurante fechando a porta, olha, não se preocupem, a gente vai mandar essa criança. E era uma representação. Então, os estereótipos têm que ser quebrados. Que bom que o presidente Lula fez isso e não se compara crime, fake news com liberdade de expressão. Sua parte, vereadora Estela. Muito obrigado, vereador Lucas. Aqui dentro desta casa, inclusive nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, já fizemos diversos apontamentos à fala do presidente Lula. Então, aqui a gente não está se furtando de apontar quando de fato há um erro grave. E nesta questão, o que está sendo feito é a distorção dos fatos. A gente tem um presidente que investiu na saúde bucal de todas as pessoas, principalmente aquelas em maior vulnerabilidade. E a gente sabe que pela construção histórica da nossa sociedade, as pessoas com maior vulnerabilidade são as pessoas negras, são os homens e mulheres negras do nosso país. Então, a gente precisa olhar a importância dessas políticas públicas que acontecem desde o primeiro espaço ocupado pelo presidente Lula e ver o que é na prática ser ou não ser racista. Porque dentro dessa casa a gente anda ouvindo muito sobre liberdade de expressão. E sim, eu concordo, a gente tem que ter liberdade de expressão, mas uma coisa é liberdade de expressão e outra é crime. E outra é ser preconceituoso, é disseminar desinformação, discurso de ódio. E quando a gente vê um tema tão importante, que é o tema do racismo, sendo utilizado de maneira oportunista, a gente não pode se furtar de apresentar as políticas públicas que esse governo já fez para salvar a juventude negra, para ajudar as famílias negras do nosso país. Muito obrigada. Obrigado. Eu concluo, e vereadores, colegas todos, porque acho que nós temos que falar desse tema. E o vereador Iago provoca, temos mensagens, visões diferentes de mundo, mas acho importante. Mas vou dar um exemplo que aconteceu aqui. E eu acho que nós precisamos falar de letramento racial aqui na Câmara, com os vossos assessores e com as vossas assessoras. Esses dias eu me deparei com a situação que foi a seguinte, vereador Ramon. Um assessor de um vereador que é negro, aqui na casa, estava numa sessão solene, e esse assessor estava vestido de terno e gravata. Estava adequado para aquela solenidade. E a assessora de um outro vereador, numa atitude que, segundo ela, era elogiosa, ela disse assim, fulano de tal, que bonito que tu tá.
tá de terno, né? E o assessor disse, obrigado. Ela disse, tu tá parecendo um segurança. Isso aconteceu nessa Casa Legislativa, entre colegas de trabalho. Então, é importante nós falarmos desse tema, mudarmos a nossa fala, de fato, quando ela é racista ou quando ela tem um peso equivocado, porque a gente está aprendendo todo mundo junto, acho que isso é importante. E eu converso com os colegas sobre esse tema, com racionalidade e civilidade, mas precisamos mudar juntos. E concluo a minha fala dizendo, não houve um governo no Brasil que investiu mais em políticas antirracistas do que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado. Devolvo